Vamos ao estudo semanal do índice Bovespa e também de alguns papéis. Começando pelo índice Bovespa. Vejam que o índice deixou aqui um maroboso, ou marobozu, como chamam alguns. Esses candles, essas velas, são de forte alta. Observem que o índice tem um padrão. Ele recua até a média móvel de 9 períodos e sobe. Recua e sobe. Recua e sobe. Esse padrão de recuo até a média móvel de 9 períodos, ele existe quando o índice ou o preço de um ativo está em forte tendência de alta, que é o que nós temos aqui no Ibovespa. A questão é, entrar agora é um ponto interessante? A resposta é muito simples. Não. Por quê? Porque espichou demais. Ou seja, nós precisamos neste momento de uma correção, seja caindo ou seja andando de lado. Ok? Vejam o quanto o índice está longe da média móvel de 9 períodos. Isso aqui tudo é o tamanho do risco. Observem também que o índice está longe da média móvel de 21 períodos. Isso aqui tudo é o tamanho do risco. Não estou dizendo que o índice vai cair. Estou dizendo que, para quem faz um adequado manejo do risco, entrar agora é arriscado demais. Vamos olhar o gráfico semanal do índice Bovespa. Aqui está o gráfico semanal. Quem acompanha os meus vídeos lembra que no ano passado, em 2017, lá em novembro, dezembro, a gente fazia o estudo do índice e a gente colocava aqui o nosso amigo Fibonacci para fazer um exercício de futurologia, como eu dizia à época. Então nós traçávamos aqui Fibonacci para tentar identificar até onde iria a projeção da onda 1, essa onda aqui. Bem, a projeção da onda 1, tecnicamente, pode ir até os 88.600 pontos. Não estamos dizendo que vai, estamos dizendo que existe uma probabilidade. Antes, nós temos aqui a extensão de 786, 0.786 Fibonacci, na região de 86 mil pontos. Ou seja, já estamos perto dessa região aqui. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa alta enorme do Ibovespa nas últimas semanas pode estar mais perto do fim, ou pelo menos chegando perto de uma região onde vai ficar acumulando, ou quem sabe ter uma realização por algumas semanas. E se houver essa realização, ela é saudável, é bem-vinda, para permitir àqueles que não entraram, entrem, principalmente nos papéis que tenham uma correlação positiva com o índice Bovespa. Me permitam voltar aqui ao gráfico diário para nós vermos suportes do índice Bovespa. Na minha opinião, temos um suporte imediato aqui nessa mínima deixada na última sexta-feira, 26, 83.550 pontos. Depois na média móvel de 9 períodos, 81.585 pontos. Depois nesse fundo aqui, né? Região de 80.600 pontos, suporte também. Mais para baixo, gente, onde é que nós temos um suporte bem importante no índice Bovespa? Aqui em 77.400 pontos. Esse topo aqui, topo rompido, quando o índice volta a recuar, ele vira suporte. Agora vamos começar a estudar alguns papéis. Primeiramente, Petri 4, Petrobras, esse é o gráfico diário. Quando houve o julgamento do Lula, na quarta-feira, eu dizia que esse papel estava rompendo uma importante resistência lá na região de 18,50. Pois bem, rompeu, foi embora, né, gente? Quem entrou está de parabéns, quem não entrou agora é um pouco arriscado demais. Média de preço de 9 períodos aqui, preço aqui, tudo isso aqui é o tamanho do risco. Tá? Esse papel também tem um padrão, ele se aproxima da média móvel, volta a subir, se aproxima, volta a subir. Quais são, na minha opinião, os suportes desse papel? Bom, tem suporte em 18,45, né? Um topo rompido, agora ele vira suporte. Tá? Depois mais aqui embaixo, 17,83, depois 17,42
Esse topo aqui agora comporta-se como suporte. Se romper essa máxima aqui, 19,94, R$20, né, gente, já está pertinho. Na minha opinião, esse papel pode buscar um alvo lá naquele topo deixado no ano de 2015, exatamente na região de 20,84. Já está lá perto, né, gente? Esse topo aqui está indicando a flecha, ó. Na verdade, 2014, né, outubro de 2014. Agora vamos estudar o gráfico de Vale, Vale 3, esse é o gráfico diário. Veja que Vale está fazendo topos cada vez mais fundos. Isso é uma clara tendência de quê? Curtíssimo prazo, tendência de baixa no curtíssimo prazo. Tá? Vale perdeu a média móvel de 9 períodos, tenta se segurar nessa região aqui de R$ 40,80. Na minha opinião, esse papel ele tem como suporte essa região aqui de 40,34. Depois, mais embaixo, bem mais embaixo, ele encontra um suporte bem relevante na média móvel de 21 períodos, linha vermelha, coincidentemente onde nós temos aquele topo ali. Topo rompido, agora vira suporte. Aquele topo lá na região de 36,35 é suporte. Tá, gente? Tem que cuidar em Vale se o papel não vai fazer isso aqui, né? Onda 1, onda 2 e onda 3 para baixo. Tá? Depois dessa enorme alta aqui, é normal que o papel fizesse o quê? Faça uma correção. A correção ela sempre vem, tá, pessoal? Bom, esse papel encontra como resistência aqui esse topo, né? Uma resistência relevante aqui em 43,70. No curtíssimo prazo, na minha opinião, esse papel enfrenta a resistência da média móvel 9 períodos, lá em 42,27. Isso aqui é uma resistência. Tá? Depois tem 43,47, também no curto prazo, pelo gráfico diário, é uma resistência. No gráfico semanal, a gente observa que essas últimas 2 semanas de queda de Vale é apenas e tão somente uma correção, depois dessa enorme alta, uma correção até perto da média móvel de 9 períodos no gráfico semanal. Então, o que nós temos que ficar atentos? Se aqui na região de 39,66, o papel não vai armar um pivô para cima. Seguindo, vamos ver agora a CSN, esse é o gráfico diário de Siderúrgica Nacional, está acumulando no topo. Essa acumulação aqui é importante para o papel conseguir respirar um pouco depois dessa subida enorme. Então, gente, ela serve como uma forma de realização no tempo, essa lateralização aqui em cima. CSN tem suporte 10,69, depois 10,25, suporte bem importante. Tem resistência 11,07. Rompendo esse topo, na minha opinião, o papel tem tudo para buscar o próximo topo logo ali em cima, né, em 11,27. Vamos ver agora Coal 4, Metalúrgica Gerdau. Também teve uma subida extraordinária. Fez a tão desejada correção, observem aqui. E voltou a armar aqui o que parece um pivô de alta. Esse papel, na minha opinião, observem que ele está subindo com aumento de volume, o que é muito importante. Esse papel, na minha opinião, tem resistência aqui nessa região de R$ 7,00. Tá? Esse é o topo agora a ser rompido. Tem que ficar de olho se vai haver o rompimento daquele topo com aumento de volume aqui embaixo. Esse papel tem suporte 6,70 na média móvel de 9 períodos e nesse fundo, deixado recentemente em 6,30. Caso rompa aquele topo lá em cima, o papel pode buscar a próxima resistência significativa que foi deixada lá no ano de 2015, na metade de 2015, observem aqui, ó, região de R$ 8,40 é onde nós temos, na minha opinião, a próxima resistência significativa.
Agora vamos estudar o gráfico de Gerdau GGBR4. Aqui está o gráfico diário. Mesma coisa. Subiu forte, o papel precisava fazer o quê? Uma realização. Essa realização muito bem-vinda para permitir aqueles que não entraram no papel, se quiserem entrar, é uma oportunidade. Veja, tem suporte 13,41, tem resistência aqui nesse topo, na região de 15,15, 15,20. Está armando aqui o que parece um pivô de alta, só que o volume ainda está baixo. Na minha opinião, esse volume precisa aumentar. Bom, ele encontra resistência nessa região que eu já mencionei, 15,15, 15,20, então aqui tem que ficar de olho. O papel pode chegar ali, voltar a realizar, aí nós teríamos um topo duplo. Isso, em análise gráfica, a gente sabe que significa tempestade à vista. Agora, se o papel rompe a resistência para cima, volta a ficar muito interessante. Na minha opinião, tem tudo para buscar um alvo no próximo topo relevante, na próxima resistência, que é lá na região de R$ 16,88. Essa região aqui, ó. Tá? É um topo deixado lá no ano de 2014, começo de 2014. Agora aqui na tela o gráfico de Usiminas, Usim 5, esse é o gráfico diário. Papel subiu forte, está acumulando aqui no topo, fez uma realização rápida, tem suporte 10,67. Na minha opinião, resistência a ser rompida é essa aqui, ó, região de 11,50. Bom, esse papel aqui, gente, caso rompa 11,50, fica muito interessante, porque, na minha opinião, ele pode buscar aquela próxima resistência aqui nessa região, ó, aquele próximo topo, lá em 12,50, deixado no comecinho do ano de 2014. Antes de nós olharmos o setor bancário, eu gostaria de mostrar para vocês dois papéis que foram pedidos, Lojas Americanas, Lame 4, esse é o gráfico diário, depois a gente olha Magazine Luiza. Bom, Lojas Americanas é um gráfico que me chama a atenção, porque ele está tentando romper esse topo aqui. Esse é o topo a ser rompido agora, 17,17. Ele é uma resistência, é normal que o preço chegue aqui, sinta alguma resistência, e na minha opinião, se for rompido 17,18, essa resistência tem tudo para buscar a próxima resistência relevante, lá na região de 17,69. O papel encontra suporte na média móvel, nas médias móveis, né, 16,30, depois 15,70, essa região aqui, ó. Tá? É um gráfico interessante, o de Lojas Americanas, o gráfico diário. Magazine Luiza MGLU3. Esse aqui é um papel que nós fizemos alguns trades com ele no ano passado ainda, né? O papel reverteu a tendência que era de baixa, passou para alta, perfeito. Está rompendo agora esse topo aqui, essa resistência em 82,21, na minha opinião, o papel tem tudo para buscar aqueles topos lá na região de 86,80. Esse topo aqui e esse topo aqui são as próximas resistências. Então, podemos colocar ali como um provável alvo se o papel continuar subindo. O volume aumentou, isso é importante. Vamos olhar agora então o setor bancário, BBAS3, vamos começar por Banco do Brasil. Esses papéis subiram muito forte, ajudaram o índice Bovespa a quebrar vários recordes na semana que passou. Vejam aqui, ó, volume subindo, papel subindo, condição perfeita para nós termos aqui um belo de um pivô de alta. Tá? Veja, o papel subiu tão forte que não tomou conhecimento desse topo anterior.
Entrar agora, gente, é arriscado demais. Pode continuar subindo? Pode. O mercado pode tudo. O mercado leva o preço para onde ele quiser. Mas é saudável agora um retorno do papel, uma queda do papel ou uma congestão, pelo menos lá em cima. Uma realização no tempo. Tá? Uma realização é necessária nesses papéis pelo gráfico diário. Tá? Média móvel de 9 períodos aqui e o preço aqui. Isso aqui tudo é o tamanho do risco se você quiser entrar agora. Vamos ver ITUB 4, Itaú, papel que mais tem peso na carteira teórica do índice Bovespa. Também, né, gente? Uma bela de uma alta, papel subiu forte, foi um dos responsáveis por levar o índice a novas máximas, o índice Bovespa. Subiu forte com aumento de volume. Belo gráfico. Mas quem está de fora da festa, entrar agora é muito arriscado. O preço, média móvel de 9 períodos em R$ 48,00 e o preço em R$ 53,00. O que isso nos diz? Isso aqui tudo é o tamanho do risco de entrar agora. O papel precisa necessariamente corrigir e essa queda não precisa ser caindo. Ela pode ser uma queda, uma correção, né, no tempo, fica andando de lado lá em cima. PBDC4, Banco Bradesco, também não é diferente, né, pessoal? Vamos só tirar esse estudo feito anteriormente aqui. Tá? Aumentou fortemente o volume, olhem aqui embaixo, e o papel disparou. O papel precisa fazer agora uma correção, seja no tempo ou seja uma queda de fato. Tá? O preço está aqui, é a média de preço, né, de 9 períodos, e o preço está lá em cima. Tudo isso aqui é o tamanho do risco. Então esse setor é um setor com peso muito forte na carteira teórica do índice Bovespa. Ele precisa necessariamente passar por uma correção. Não estou dizendo que vai. Eu estou dizendo que para quem faz um adequado manejo do risco é necessário para que permita aqueles que não entraram se posicionarem nesses papéis. BBDC4 é um papel que ele já está. Vamos traçar aqui Fibonacci para ver até onde vai essa expansão da onda 1. Aí a gente pode ter um provável alvo desse papel. Temos aqui a onda 1, agora temos aqui a onda 2, teste de fundo, né? E nós vamos ter 100% da extensão da onda 1 lá na casa dos 42,50, ou seja, já está perto do primeiro alvo de Fibonacci, alvo relevante, R$ 42,00, 42,50. Aqui eu estou olhando o gráfico semanal, tá, pessoal? Então vejam, toda essa alta aqui e esse pivô para cima já está perto do seu alvo. Então, ali uma região que pode ter alguma realização. Pessoal, por hoje era isso. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo e-mail que está aí embaixo. Uma ótima semana a todos nós.